Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E essa empresa que nós vamos retratar hoje é uma indicação aqui dos nossos inscritos e no caso aqui do José Adenildo de Lima, grande José Adenildo de Lima, um prazer ter você conosco. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão e espero corresponder às suas expectativas. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas de Grafê, e aproveita, manda também a sua sugestão, faça a sua inscrição, dá o like e vem junto conosco construir e repartir conhecimentos. E falando em construir e repartir conhecimentos, não esqueça, estamos com as últimas vagas para o nosso curso de análise de balanços, agora no dia 7 de novembro, hein? Então, no dia 7 de novembro, o nosso curso de análise de balanço online pela plataforma Google Meet e você não pode ficar de fora. Então, aproveita e entra aqui nesse WhatsApp aqui, manda sua mensagem que eu lhe passo todas as informações para você poder participar junto conosco no curso de análise de balanços para investimentos. Apenas 3 horinhas de curso ali, a gente vai repassar todas essas informações para vocês. Mas vamos falar da empresa sugerida lá pelo José Adenildo. Trata-se da MRS Logística. MRS Logística, para contar um pouquinho a história, para a gente entender o que é essa empresa, também, naturalmente, temos que voltar no tempo até a década de 90. Até a década de 90, todo o serviço de transporte ferroviário no Brasil era feito pela Rede Ferroviária Federal S.A., né? Então, era uma empresa estatal e na década de 90, assim como tantas outras empresas de diversos setores, ela também acabou sendo privatizada. E ao ser privatizada também foi dividido ali em lotes, né? E dentro desses lotes ali foram formados consórcios que compraram, né, o direito de explorar determinadas linhas operadas ali pela Rede Ferroviária Federal. E um dos consórcios foi formado pelas mineradoras lá de Minas Gerais, principalmente pela CSN, depois daí pela CSN Mineração, pela Uzi Minas, também pela Vale, a Gerdau também entrou nesse consórcio. Enfim, as principais mineradoras montaram o consórcio e entraram na privatização da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil, que fica justamente em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. E aí, qual é o nome desse consórcio que depois virou empresa? MRS Logística. E MRS, que seria a malha região sudeste. Então, é a malha região sudeste ali, onde eles iriam controlar todo o tráfego. E nessa aquisição ali, nessa aquisição da licitação, estavam envolvidos aproximadamente 1.640 quilômetros de linha férrea. Então, a partir desse momento, em 1996, surge a MRS Logística. Naturalmente que não era só para transporte de minério, era também para fazer transporte de uma série de outros produtos, como também os próprios produtos siderúrgicos já prontos, também bauxita, para produção, para transporte também de produtos agrícolas, de contêineres, enfim. E a partir dali, então, começa uma série de investimentos na modernização e nas melhorias de toda essa malha da região sudeste, que justamente iria escoar toda essa produção. Como é um serviço de concessão, então, a cada 30 anos ele tem que ser refeito. E agora, mais precisamente em julho de 2022, a MRS Logística já conseguiu, né, a prorrogação, né, dessa concessão por mais 30 anos. Naturalmente que para isso, nesse contrato de concessão, existem também as obrigações da MRS Logística. E no caso dela, o compromisso de investir 11 bilhões de reais ao longo do período em serviços de melhoria, principalmente no aumento da produção do transporte, né? No aumento do transporte feito pelas linhas férreas, mas principalmente a questão da segurança. Então, com isso aí, a MRS Logística tem agora mais 30 anos para poder operar toda essa malha da região sudeste. Hoje, só para termos uma ideia do que é a MRS Logística, ela conta com mais de 18 mil vagões, né? Imagina só, 18 mil vagões é o que faz parte desse imobilizado da MRS Logística.
mais de 800 locomotivas e hoje tem dentro do seu quadro de funcionários aproximadamente 6 mil colaboradores. Então, hoje, para conhecer um pouquinho como que está a situação da MRS Logística, trago para vocês que os balanços de 2019, 2020, 2021 e também as informações mais recentes do mês de junho de 2022. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da MRS Logística S.A. E como falei para vocês, trouxe aqui 2019, 2020, 2021 e também agora o primeiro semestre de 2022. Então, dentro de uma base histórica de 3 anos e mais um semestre, então a gente consegue ter uma ideia muito interessante de como que vem sendo o desempenho da empresa. Começando pelo ano de 2019, o que é a MRS Logística através dos seus números? É uma empresa de 10 bilhões 724 milhões de reais. E naturalmente que pelo porte da empresa e pela sua atividade, você vai observar aqui no imobilizado um valor bem significativo, 8 bilhões 270 milhões de reais, o que corresponde a 77% de todo o patrimônio da empresa. E o que é esse imobilizado? Aqui agora você vai entender todos os vagões, todas as locomotivas que a gente falou que a empresa possui, todos os investimentos feitos na estrutura de funcionamento da empresa, tudo isso aí faz parte do imobilizado da empresa, o chamado bem fixo, né, o capital fixo da empresa. E nessa parte de cima nós temos os recursos que fazem tudo isso aqui funcionar, que é o capital de giro, 1 bilhão 878 milhões de reais, sendo que a empresa fecha 2019 com 670 milhões de reais em caixa, dinheiro em caixa, banco, aplicação, 908 milhões em contas a receber e os estoques de 119 milhões, naturalmente que os estoques da empresa são mais para uso e consumo, então não é um estoque destinado à venda. Olhando já para o ano de 2020, a empresa aumenta um pouquinho o seu tamanho, vai para 11 bilhões 129 milhões de reais e o capital de giro praticamente estável, com 1 bilhão 860. Aumenta, praticamente dobrou aqui o volume de dinheiro em caixa, 1 bilhão 206, porém, uma redução significativa aqui no contas a receber, 391 milhões, e os estoques aqui, 132 milhões de reais. Já para 2021, a empresa vai para 13 bilhões 434 milhões, e reparem que ela vem fazendo aqui investimentos dentro do seu imobilizado, melhorando aí da sua estrutura, então cada vagão, cada locomotiva ou cada benfeitoria que ela faz nas linhas férreas, aparece tudo aqui como imobilizado. Tá? Então, 13 bilhões 434 de ativo total. E o capital de giro vai para 2 bilhões 679 milhões de reais, sendo que o caixa equivalente fecha com 1 bilhão 836 milhões, ou contas a receber 439 milhões e os estoques de uso e consumo 202 milhões de reais. Já para 2022, a empresa fecha agora com 13 bilhões 170 milhões, diminui um pouquinho o capital de giro, que cai para 2 bilhões 216. Também uma diminuição no volume de dinheiro em caixa, 1 bilhão 226, fechando em 30 de junho com esse valor, 472 milhões em contas a receber e 259 milhões de estoque. Então, por aqui você vê o comportamento, como que a empresa vem caminhando. Ela sai de 10 para 11, 13, permanece estável nos 13, o capital de giro com 1.800, 1.800, 2.600, 2.200. Então, por aqui você vê o funcionamento da empresa. Olhando agora a parte de passivo, o que nós vamos ter aqui? Agora um endividamento da empresa de curto e de longo prazo, que totaliza 6 bilhões 621 milhões de reais. A empresa fecha com 61,7% de endividamento em relação a tudo aquilo que ela tem, sendo que grande parte da dívida sempre no longo prazo. No ano de 2020, 6 bilhões 816, 61,2% é o peso da dívida. Em 2021, 8 bilhões 587 milhões é a dívida, que corresponde a 63,9% de tudo que a empresa tem, a maior parte da dívida sempre no longo prazo. E agora em junho fecha com 8 bilhões e 15 o endividamento com 60,9%, sendo que a maior parte da dívida sempre no longo prazo. Então reparem que a dívida vem com 61, sobe até praticamente 64, volta para 61, uma dívida muito equilibrada da MRS Logística. Olhando agora os resultados produzidos pela companhia, no ano de 2019, ela gerou de receita de vendas do seu serviço 3 bilhões e 200 milhões de reais. Em 2020, 3 bilhões e 600. Em 2021, 4 bilhões e 400. E agora, em 6 meses,
já acumula um faturamento de 2 bilhões e meio, projetando um faturamento aí em torno aí de praticamente 5 bilhões e 100. Então o faturamento da empresa vem crescendo a cada exercício. Já mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo e o lucro. Quanto que a empresa gera de lucro? 503 milhões em 2019, 430 milhões em 2020, aí o lucro sobe para 699 milhões em 2021 e agora acumula em 6 meses 307 milhões de lucro. Esses 307 milhões de lucro aqui projetado para 12 meses, também teríamos um lucro de pelo menos uns 620 milhões de lucro no ano de 2022. Então, por aqui você vê como que vem se comportando o faturamento e como que vem se comportando os resultados gerados pela MRS Logística. Aproveito e trago para vocês nesse quadro aqui, mostrando a situação financeira da empresa, como que está. Então, começando aqui pela liquidez geral, que é a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo. Ela sai com um índice de liquidez geral de 0,36, aumenta um pouquinho para 0,38 em 2020, 0,44 em 2021 e agora fecha junho com 0,41. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio, longo prazo, ela dispõe de apenas 41 centavos. Então, como o endividamento dela é a grande parte do longo prazo, a empresa tem tempo para melhorar esses indicadores para não ter aperto financeiro. Já a liquidez corrente, ela sai com 1,01, cai para 0,88, 1,12, cai para 0,88, mostrando que para cada R$1 de dívida que a empresa tem que pagar no curto prazo, ela só tem 88 centavos. Então, eu percebo que com o que ela tem hoje, ela não paga as dívidas de curto prazo. Então, ela trabalha com caixa bem espremido, muito espremido, sem folga financeira, né? E às vezes até em determinados momentos passando um certo aperto financeiro, como o índice de liquidez corrente nos mostra ficando abaixo de R$1. Já o endividamento, nesse outro quadro, nós temos aqui o tamanho e o comportamento da dívida. A dívida que sai com 61,7% lá em 2019, 61,2% em 2020, 63,9% em 2021 e agora cai para 60,9% em 2022. De tudo aquilo que a empresa tem, ela deve 60,9%. Nesse outro quadro aqui temos também os índices de rentabilidade, começando ali pela margem líquida. O que é a margem líquida? É quanto que ela ganha em relação a tudo aquilo que ela gera de receita, pagando custo, despesa, resultado financeiro, impostos. Sobrava em 2019 15,7%. No ano de 2020, 11,9%. O índice volta para a faixa dos 15% em 2021 com 15,8%. E agora, nos 6 primeiros meses do ano, vem trabalhando com uma margem de 12,1%. De tudo aquilo que ela gera de receita, ela ganha líquido e limpo 12,1%. Rentabilidade do ativo médio que a empresa ganha em relação ao investimento feito dentro da atividade. 4,7% em 2019, 3,9% em 2020 e 5,2% em 2021. Então, em relação a todo investimento feito, a empresa ganhou 5,2%. Rentabilidade do PL, agora estamos falando do acionista. Quanto que o acionista ganhou tendo as ações da MRS? 12,3% em 2019, 10% em 2020, 14,4% em 2021. Ao ter investido na empresa, através dos lucros gerados, os acionistas tiveram um ganho em 2021 de 14,4%. Nesse outro quadro aqui, agora vamos falar também dos acionistas, trazendo aqui também os outros indicadores relacionados às ações da MRS. Quanto que vale uma ação da MRS? R$ 15,16. Patrimonialmente, a ação vale R$ 15,16. Porém, para você comprar uma ação da MRS, você vai pagar R$ 23, que é a cotação do último dia 21 de outubro, quando da gravação desse vídeo. O que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,52, quer dizer, as ações da MRS sendo vendidas com ágio de 52%. Nos últimos 12 meses, a empresa gerou um lucro de R$ 1,50 por ação, o que nos dá uma rentabilidade de 6,52%. Até por quê? Porque essa rentabilidade é medida com base no valor de mercado. Dividendos por ação. Em 2021, a empresa distribuiu a título de dividendos 31 centavos
E a relação PIL, preço barra lucro, ela fecha em 15,30. Ao comprar ações da MRS, os acionistas vão levar em torno de 15 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Lembrando que esse indicador PL, quanto mais alto, indica que a ação é mais cara, quanto mais baixo, a ação é mais barata. E fechando ali, eu trago o free float da empresa. Olha só, free float 2,79, 2,79% das ações estão circulando livremente no mercado. Então vejo que ela tem um free float muito baixinho. E aí, quando você tem um free float muito baixo, o reflexo vai estar aonde? Na liquidez das ações. Aumenta as dificuldades de comprar e vender ações dessa empresa. O volume de negociação ele acaba sendo muito pequeno. Então, talvez os acionistas tenham uma certa dificuldade de comprar ou também de vender as ações, já que ela acaba apresentando mercado, né, muito baixo para ela. Então, é um volume muito baixo de ações circulando livremente na B3. E isso tudo se reflete também no comportamento do valor das ações. Olha só, estamos aqui desde 2019, com essas informações aqui desde 2019. Lá em 2019, as ações da MRS estavam cotadas a R$ 6. E aí, durante o ano de 2020, ela dá aquele pico, ela chega até R$ 74 ali, né? Mas um pico totalmente esporádico, tanto é que daí na sequência ela já cai. Só que ela volta daí trabalhando no patamar de 30, 33 reais. E aí ela vai em toda aquela estabilidade ali, com algumas oscilações para cima e para baixo, chegando até R$ 38 reais. Aí no começo de 2021 dá mais um pico ali, ela vai até R$ 53 reais. Aí daí na sequência ela já cai e agora mais precisamente em 2022 o valor das ações caiu, né, e passa a trabalhar no patamar de R$ 23 reais o valor de cada ação. Então por aqui você vê quando que a ação da MRS teve seu maior valor, quando que ela teve o seu menor valor e como que vem se comportando. Uma ação que tenha um free float alto, ela passa por oscilações muito maiores, né, ao longo de sua trajetória, até porque vai ter toda uma movimentação de compra e venda. E quando a ação ela tem um free float baixo, ela não sofre tantas oscilações assim, né? Mas tá aí, então, você já viu agora também como que vem se comportando o valor das ações da MRS Logística SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, MRS Logística. E agora você já conhece, né, o que é a MRS. E a MRS, então, é uma das empresas ali que se destaca dentro do cenário nacional, principalmente na parte de logística, não só pelo transporte das linhas férreas, mas hoje também procurando trabalhar com as chamadas soluções logísticas para as diversas empresas, inclusive com parcerias para fazer o chamado transporte intermodal, né? E é uma empresa que vem aí se desenvolvendo, vem crescendo e é também uma opção de investimentos que você vai ter na Bolsa. Dentro dessa grande quantidade de empresas listadas na Bolsa, então você vai escolher agora em qual delas pretende investir, na qual delas você quer investir, se vale a pena ou se não vale a pena. E aí, naturalmente, que nós temos que conhecer um pouquinho da empresa, saber o que essa empresa é, o que ela faz, qual que é seu mercado, como que ela atua, mas principalmente saber como que ela está econômica e financeiramente. E com base nessas informações e outras informações que você possa buscar, você vai formar uma base de conhecimento. E essa base de conhecimento é que lhe dará a condição de fazer, ter um processo de decisão mais consciente, mais seguro. Para quê? Para minimizar os riscos e potencializar as probabilidades de ganho e, consequentemente, ir construindo o seu patrimônio gradativamente para lá na frente poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que vocês merecem. Dito isso, bons investimentos para vocês.